Olá, vamos buscar um pouco de paz para hoje? A palavra de hoje está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18, e diz assim: Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Precisamos aprender a sermos espirituais. Precisamos ter uma visão espiritual de todas as coisas, porque tudo que acontece ao nosso redor é espiritual. E nada do que a gente vê muitas vezes corresponde à verdade. Precisamos olhar com um olhar diferenciado, espiritual, para que a gente consiga ver o que está acontecendo nos bastidores. Nem tudo o que as pessoas dizem é verdade, e nem tudo o que é noticiado é verdade. Precisamos ter uma visão espiritual até mesmo para sabermos como orar pelas coisas. Muitas vezes a gente fixa os nossos olhos naquilo que nós podemos ver, e por isso que muitas vezes nos frustramos e dizemos que fomos decepcionados, porque vimos uma coisa e imaginamos que aquilo era a verdade. E depois, com certo tempo, você descobriu que não era nada daquilo. Por quê? Porque você fixou os olhos naquilo que você vê. E muitas vezes a gente deseja tudo que nós estamos vendo. Eva viu que o fruto era bom, era bonito, era atrativo, e aí ela desejou comê-lo. Então, muito do que a gente vê, muitas vezes, nos leva à destruição. O inimigo sabe que os olhos são as janelas da alma, e que se ele conseguir seduzir os teus olhos, ele consegue arrancar qualquer coisa de você. Somos muito limitados, e por isso que nós desejamos apenas aquilo que os nossos olhos estão mostrando. Por isso que o sábio nos disse que nós passamos a vida correndo atrás de vento, gastando as nossas forças e energias em coisas que nós não levaremos. Pelo contrário, depois de cansado, outras pessoas vão usufruir daquilo que nós conquistamos. Lá em Eclesiastes, no capítulo 2, no versículo 11, diz assim: Entretanto, quando avaliei tudo o que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, vi que tudo era inútil e é correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Salomão chega no final de sua vida e faz esse apanhado, chega a essa conclusão de que ele se esforçou tanto, correu atrás de tantas riquezas, teve tudo do bom e do melhor, e agora ele viu que ele se cansou correndo atrás do vento e ele não ia levar nada daquilo ali. Onde estava a provisão espiritual? Onde estava o buscar aquilo que não se vê? Para de desejar apenas o que você está vendo. Para de ficar de olho nas notícias, muitas vezes ficar de olho nas novidades, nos lançamentos. E aí você passa a sua vida em busca desse consumismo para ter tudo que os teus olhos estão pedindo. O diabo sabe disso e torna tudo atrativo. E faz com que você passe horas contemplando aquelas coisas, e aí você vai desejando, e cada vez mais nós estamos juntando tesouros nessa terra, apenas nessa terra. E se hoje nós formos embora, se hoje Deus nos chamar para descansarmos, o que teremos levado? Qual é a nossa maior riqueza espiritual? Porque as coisas que não vemos, essa é que nós levaremos para o céu. São essas que têm peso eterno.
as que nós vemos, aqui os nossos olhos contemplam, qualquer coisa que o teu olho conseguir enxergar nessa terra é passageiro e não vale a pena lutar por isso. Não da forma exagerada, sabe? Deixando tudo para trás para conquistar uma coisa que vai ficar aqui. Lutamos tanto para não faltar nada na nossa família, né? Que acaba faltando a gente mesmo. Eles realmente têm de tudo, mas não têm você. Porque você se preocupou em conquistar coisas para essa terra, para dar um certo conforto a um lugar que você vai passar menos tempo. Nós devemos investir nas coisas eternas, porque nós viveremos muito mais lá do que aqui. Mas muitas vezes a gente não está preocupado com o lado espiritual. A gente só quer o que os nossos olhos estão vendo. Lembra da mulher de Ló? Foi difícil para os anjos arrancarem aquela mulher do lugar. Ela não queria sair. A sua família, na verdade, não queria ir embora. Mas ela estava muito apegada. Tinha a casinha dela, tinha as coisas que ela tinha comprado, que ela tinha conquistado. E ela queria muito viver naquela cidade. Ela não queria deixar nada para trás. E o anjo estava prometendo a ela vida, queria levá-la para um lugar melhor, novas conquistas, novas terras. Mas os olhos dela estavam fixos nas suas conquistas. E foi impossível até mesmo para Deus arrancá-la daquele lugar. Porque Deus não vai nos arrancar da nossa liberdade, não vai tirar a nossa liberdade para nos sequestrar para o céu. Nunca pense isso. Deus não vai fazer nada contrário à sua vontade. Se você quer ficar, você vai ficar. Se você ama esse mundo, você vai ficar com esse mundo. Deus não vai te obrigar a nada. E chega um momento em que Ele deixa ela olhar para trás e ficar naquela terra para sempre. E ser destruída junto com aquela terra. A gente precisa entender isso. Que o que nós vamos levar são as coisas eternas. E por isso, claro que nós precisamos das coisas materiais desse lugar. Para termos um certo conforto, um mínimo de conforto. Para que também a gente possa ter recursos suficientes para ajudar outras pessoas, para até ajudar na pregação do Evangelho. Mas nós devemos nos preocupar em pedir a Deus coisas espirituais, coisas que ninguém vê, coisas essenciais, até para se viver nessa terra. Paciência. Você consegue ver a paciência? Mas você precisa da paciência para que você obtenha as coisas eternas. A paciência, a paz, a fé, o domínio próprio. Isso são bênçãos espirituais, isso são bênçãos sobrenaturais, essenciais para viver aqui nessa terra e para viver no porvir. Porque são essas bênçãos que nos preparam para o céu. Nós precisamos ver o invisível. Nós precisamos, e para isso, nós precisamos de fé. E isso é um dom de Deus. Por isso que você precisa pedir a Deus fé. Porque lá em Hebreus capítulo 11, verso 1, diz a definição da fé. E diz que é assim, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas invisíveis que não vemos. Fé é chamar à existência as coisas que ainda não existem. É ver o sobrenatural. É esperar na promessa do Senhor, mesmo sem entender, mesmo sem ver. Mas se o Senhor disse que era para fazer assim, eu vou fazer. Os patriarcas e profetas, eles viveram pela fé. Eles obedeceram às ordenanças de Deus, mesmo sem ver. Abraão saiu de sua terra, da sua parentela, para uma terra que Deus ainda ia lhe mostrar. Foi pela fé que ele fez isso. Muitos patriarcas e profetas não viram as suas promessas sendo cumpridas. Foram sendo cumpridas em outras gerações, mas eles não viram e mesmo assim eles enfrentaram
os perigos da terra, eles enfrentaram as guerras crendo no invisível, naquilo que Deus havia prometido. E hoje eles estão todos no rol dos heróis da fé, estão guardados pelo Senhor para aquele grande dia. Ah, queridos, essas pessoas tiveram uma experiência extraordinária com Deus porque elas olharam para o que ninguém estava vendo e buscaram isso. Da mesma forma você. Se você focar a sua visão no que é espiritual, você vai observar e Deus vai te mostrar coisas que ninguém está vendo. Ele mesmo disse: busca a mim e eu te responderei. Anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Na palavra de Deus diz que o que está acontecendo agora você não entende, mas lá na frente você vai entender. Por isso que lá em Hebreus capítulo 10, 38 diz assim: mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Deus nos chamou para vivermos pela fé, porque nossa luta não é contra a carne, é contra principados nas regiões sobrenaturais. Então para de ficar focando no que você está vendo. Sabe, é tão triste ver cristãos brigando por coisinhas que eles estão vendo, brigando com o marido como se o marido fosse um inimigo. E na verdade é o diabo que está por trás de toda essa briga, de toda essa contenda. E você devia repreender ele. E você repreende o marido, ou você repreende a esposa, ou muitas vezes você repreende um filho porque ele está desobediente. E muitas vezes você não vê a mão do inimigo por trás. Você precisa ter uma visão de bastidores. Você precisa olhar o que é que está acontecendo. Ele não é assim. Ele não age assim porque ele está agindo dessa forma. O que é que está acontecendo por trás? Nós como cristãos precisamos aprender até a orarmos no Espírito. Porque nem tudo que a gente está vendo é de fato aquilo. Existe uma guerra espiritual em nossa volta, queridos. E nós precisamos de fé. E é a nossa fé que agrada a Deus. É a nossa fé que nos cura. É a nossa fé que nos transforma, que nos faz acreditar no impossível. Lá em Hebreus 11:6 diz que Deus se agrada daqueles que têm fé. Você não quer que Deus se agrade de você? Então você precisa pedir fé a Ele para que você tenha essa visão espiritual. Nós precisamos avançar buscando essas coisas do alto, buscando essas coisas espirituais, porque nós estamos sendo preparados para morar no céu e lá o padrão é muito alto. Por isso que nós estamos aqui vivendo pela fé. Você precisa das bênçãos materiais, mas você precisa principalmente das bênçãos espirituais. As pessoas já me conhecem, os mais íntimos, e tudo que acontece, eles esperam as coisas acontecerem, depois eles olham para mim e dizem assim: o que é que está acontecendo? O que é que você acha daquilo ali? O que foi que você viu? Tem algumas pessoas que chegam para mim e me dão um abraço, e são pessoas que eu não quero mais ter amizade, porque eu sei que por trás tem algo pesado, sabe? A gente precisa ter essa visão espiritual. Infelizmente, tem pessoas que se aproximam de nós com inveja, querendo nos derrubar, mesmo dando um tapinha nas nossas costas, nos fazendo rir. Muitas vezes elas serão a nossa perdição. A gente sempre tem que olhar através das pessoas, e essa visão é só o Espírito Santo que nos dá. Se Eva tivesse olhado para uma serpente falando e dissesse: o que é que está acontecendo? Porque uma serpente não fala. Ela não pode ter essa sabedoria. O que é que está acontecendo por trás? Quem está usando? Seria bem diferente a nossa vida hoje. Mas infelizmente a gente deseja muito o que vê. Essa é a síndrome do Sansão. Lembra da história de Sansão? Sansão via e Sansão queria. Sansão viu uma mulher e chegou para os pais e disse assim: pede aquela mulher para mim, eu quero. Meus olhos se agradaram dela. E ele sempre ia em busca do que os seus olhos pediam. E sabe o que é que Deus fez com os olhos de Sansão? Quando ele foi entregue para os inimigos, a primeira coisa que os inimigos fizeram foi vazar os seus olhos. Isso mesmo, Sansão morreu cego
porque os seus olhos o levava à perdição. E a palavra de Deus diz que se teu braço pecar, arranca ele fora. É melhor você entrar aleijado no céu do que você entrar com um braço que te faz pecar. Se você tem um olho que te faz pecar, é melhor arrancar esse olho do que você viver nessa terra e perder a salvação. E Sansão foi assim. Sansão e tantos outros nos nossos dias também são assim. Pessoas que vivem pelo que vê. Eu vi um celular de última geração, eu quero. Eu vi aquela roupa na vitrine, eu quero. Eu vou trabalhar para comprar aquele carro porque eu gostei daquele carro. Eu quero. Somente o que está vendo. E o que não está vendo. E o que é eterno. Você não quer desejar também? Para onde você vai? Você preparou alguma coisa? Tem algum tijolinho teu lá no céu? De algum preparo que você fez aqui para ir morar lá? De todos os pedidos que você faz, qual que é relevante para o céu? Ou é tudo para essa terra? Tem também os irmãos que vivem a síndrome do Gideão, que pedem a Deus um sinal o tempo todo. Deus me mostra, me diz, se acontecer isso é porque o Senhor quer, se não acontecer isso é porque o Senhor não quer. Às vezes Deus faz por misericórdia, porque Deus conhece o coração frágil de cada um de nós. Mas na maioria das vezes Deus não faz, Deus não dá sinal. Deus diz que o meu justo viverá pela fé. Se Ele te der sinais, se você vê, não é fé. Porque fé é chamar à existência coisas que ainda não existem. Esse versículo de hoje, essa palavra de hoje está te chamando para ver coisas que ninguém está vendo. Porque se você vê, não precisa mais de fé. Você já alcançou, é só esticar a mão e pegar. Então, como Gideão pediu vários sinais a Deus para que ele percebesse que Deus estava com ele, muitas pessoas fazem isso até hoje. Senhor, se o Senhor estiver comigo, faça isso. Se o Senhor não estiver, faça isso. E muitas vezes a gente fica frustrado. E nós vivemos isso como se fôssemos crianças espirituais. Você precisa ver o sobrenatural. E sabe para quê? Para que você consiga ver o que o inimigo está tentando fazer. E pelo poder de Deus você repreendê-lo. Você precisa perceber e ver o que ninguém está vendo que está acontecendo na tua casa. O inimigo está rodando, cirandando ao redor da tua casa, tentando destruir a tua família. E você precisa ter essa visão espiritual para você ver quais as estratégias que ele vai fazer e você repreendê-lo pelo poder do Espírito Santo em você. Você precisa ter uma visão do que as pessoas no trabalho estão fazendo por trás, o que é que eles estão arquitetando contra você, para que você repreenda pelo poder do Espírito Santo, não para que você brigue com a pessoa, não é nada disso, para que você repreenda o inimigo. Deus nos dá o dom do discernimento, que é o dom de perceber as coisas por trás nos bastidores, né? Para que nós saibamos repreender o inimigo. Vamos pedir a Deus esse dom hoje. Nós vamos sair para nossas atividades e nós precisamos ter essa visão espiritual. Nós precisamos estar atentos. Por isso que a palavra de Deus nos chama para sermos vigilantes, ficarmos atentos, porque o inimigo está tentando nos seduzir e nós não podemos cair nos seus planos. Ora comigo. Deus querido, perdoa-nos porque muitas vezes a nossa visão ela é limitada demais e muitas vezes a gente deseja e a gente luta pelaquilo que nós estamos apenas vendo. Nós nos machucamos porque nós confiamos no que os nossos olhos viram, achamos bonito, interessante, atrativo e pensamos que isso era bom para nós. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor Deus. Esses olhos que foram cegos lá no Jardim do Éden, quando Adão escolheu comer do fruto e perdeu a visão espiritual das coisas boas, de poder estar vendo o Senhor face a face. Ele agora tem uma visão limitada e nós herdamos dele essa visão limitada, mas Jesus veio a essa terra consertar tudo. E Jesus consertou a visão de muitos cegos. E nós te pedimos nesse momento, Jesus Cristo, toca nos nossos olhos,
Nós queremos ver. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nos faça ver novamente, nos faça ter a visão espiritual novamente, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo, para que a gente possa repreendê-lo, para que a gente possa se adiantar e saber o que ele está fazendo e correr e anunciar às pessoas para que elas tomem cuidado, para que elas não entendam aquilo que ele está tentando fazer com que elas entendam. Mas que a gente possa ser aquele que desperta e diz, não é isso que vocês estão vendo, acordem. Como diz a igreja de Laodiceia, precisa comprar o colírio do Espírito Santo para voltar a ver. O Senhor disse que essa igreja de Laodiceia, a igreja que nós estamos vivendo nesses últimos dias, ela é cega. E nós precisamos dessa visão restaurada, dessa visão espiritual, para que a gente não fique brigando com o nosso esposo, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os irmãos da igreja, mas que a gente tenha uma visão poderosa para repreender o inimigo e não o ser humano. Oh Deus poderoso, ajuda-nos a desejar as coisas espirituais, a buscarmos a paciência, o amor, a esperança, a fé, coisas que nos edificam, tudo aquilo que é bom, tudo que é puro, tudo que é santo, que isso ocupe os nossos pensamentos, as nossas orações, Senhor. Precisamos viver como pessoas santas que foram compradas pelo sangue de Cristo, que foram separadas nessa terra para fazer a diferença nesse mundo e não viver igual ao mundo e não desejar o que o mundo deseja e não viver de acordo com as preferências deles e esse consumo exagerado que muitas vezes nos rouba a paz e nos rouba o tempo de estarmos na Tua presença e fazendo a Tua obra. Não pregamos tanto o Evangelho porque estamos ocupados demais buscando as nossas coisas em ter o tempo todo e esquecemos de sermos cristãos, de sermos bênçãos, de sermos a voz que clama no deserto, de sermos o abraço, o sorriso, a mão acolhedora, o abraço apertado, o colo que as pessoas necessitam, o ombro que elas precisam para ouvir. O povo de Deus tem sido muitas vezes tratado como pessoas iguais a todos do mundo, porque estão vivendo, se vestindo, comendo igual a eles. E com isso, muitos vão virar estátua de sal, vão ficar aqui na terra que tanto desejaram. Mas o povo de Deus sabe que a sua terra não é essa. Isso aqui é deserto. Nós estamos indo para uma terra que mana leite e mel. Nós não vamos trocar a eternidade por algo simples, que dura pouco tempo. Nós não podemos trocar o sobrenatural por coisas banais, profanas. Ajuda o teu povo, Senhor Deus, a ter discernimento, a ver o que ninguém está vendo. Abre os nossos olhos espirituais em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Paz para hoje é o que eu desejo para você.